Meus amigos, mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje recebendo com muito prazer o amigo César Calegari. Como vai, César? Eu vou bem, não tão bem quanto você, sempre ótimo, mas Não, você está muito bem também. Seja ah, bem-vindo, viu? obrigado. A luta faz com que a gente sempre esteja com espírito jovem. E fazia tempo que não via você, né, Calegari? Fazia tempo, mas eu sempre acompanho o programa, Que então bom, que bom. Olha, eu vou ler aqui o que você já fez e faz na vida. E você, se tiver alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? tá bom. Você é sociólogo, educador, aliás, um senhor educador, escritor, consultor educacional, atuou por 3 mandatos no Conselho Nacional de Educação, onde continua, né? Continua. Presidiu a comissão de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, foi secretário de Educação Básica do Ministério da Educação e secretário de Educação do município de São Paulo. Eu acho que é aí que foi o nosso último contato, hein? Acho que sim. É. É secretário executivo do Ministério da Ciência e Eu Tecnologia. fui Foi, secretário, foi secretário. E secretário estadual adjunto da Cultura de São Paulo também. Isso. Foi. Diretor da Faculdade SESI São Paulo de Educação. Membro da Câmara de Educação Básica e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. Presidente do Conselho Nacional de Educação Atualmente sim. atualmente. É isso? É isso aí. Calegari, onde você nasceu? Nasci em São Paulo, É? paulistano, da Nas- Gema. Em que bairro? Eu nasci na Lapa. Na Lapa? Nasci na Lapa, vivi na Lapa, depois no Alto da E Lapa. na época da infância, como que era? Ali ainda tinha, principalmente ali na região do Alto da Lapa, ainda tinha vacas andando, e era um lugar quase que um sítio, né? Mas tudo isso se urbanizou com muita velocidade, Tem saudade da infância? sempre, né? Bons momentos da infância. É, E naquele lugar, principalmente, né? Que é, era um lugar que ainda as crianças podiam experimentar a natureza, a liberdade exatamente. e tal, que hoje É, falta muito, né? Numa é, cidade grande, é, as crianças e jovens estão muito presos, né? é, Presos a apartamentos e presos a é. telas, né? Nós vamos conversar hoje com uma das pessoas que mais entendem de educação, que é a base de tudo. Como a carreira de educação, Calegari, entrou na sua vida? Bom, eu sempre me interessei muito, principalmente a partir do colegial, pelas questões públicas, né? Das políticas públicas e principalmente as enormes desigualdades e injustiças que o Brasil ainda tem, né? Sim, E, como você estava dizendo, a educação é a base para qualquer projeto de desenvolvimento, com justiça social, onde a gente pode realmente firmar os valores fundamentais da democracia, do convívio, né? exatamente. E de um progresso sustentável. E logo percebi que a educação, esse era o caminho, e a partir principalmente da minha primeira trajetória profissional, que foi no antigo Senafor, né, um centro federal de formação de professores para a educação profissional. Depois trabalhei alguns anos no Senai, né, também na área de educação. E quando vieram, né, os governos eleitos democraticamente, eleição direta, o governo Montoro, eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação Prefeito Faria Lima, também com educação, mas educação mais voltada naquela época para a formação de gestores dos municípios. E a partir daí, né, logo em seguida, fui chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, chefe de gabinete e depois secretário adjunto da Cultura do Estado, enfim, aí foi, né, foi uma coisa liga a outra. É, exatamente. É. E sempre trabalhando muito corretamente, né? Eu, durante a gestão sua, como secretário da Educação de São Paulo, tem alguma coisa que você fez que chama atenção? Nós fizemos ali na época, a administração do Fernando Haddad como prefeito, nós fizemos mudanças muito profundas, principalmente no currículo da educação básica, né, da educação fundamental. Então criamos o ciclo autoral, fizemos uma nova adequação dessa ideia de aprovação automática, né, que
estava indo de uma maneira um pouco inadequada, então nós começamos a estabelecer ciclos diferenciados dentro do ensino fundamental e criamos uma coisa, Fausto, que foi revolucionária, que até hoje existe, passadas muitas administrações, que foi o ciclo autoral. Hoje, na cidade de São Paulo, como naquela época, quando nós instituímos, as crianças, né, jovens já, adolescentes, que concluem o ensino fundamental na cidade de São Paulo, eles precisam apresentar um trabalho colaborativo de autoria, né? É uma espécie de um TCC. E isso mudou muito a característica, né, da aprendizagem dos estudantes, da maneira de organizar as escolas. Sim. Porque nós todos sabemos que a gente aprende quando cria, né? E quando nós fomentamos e apoiamos os estudantes para que eles possam realizar um trabalho colaborativo, então, portanto, com eles todos juntos, e com autoria, e com projetos que têm uma intervenção efetiva na realidade em que eles vivem, isso ganha significado, ganha relevância e ganha aprendizado. Então, essa foi uma das grandes modificações que nós fizemos, além de ter avançado muito na oferta de creches em São Paulo. Quando nós assumimos naquela época, nós tínhamos quase 150 mil crianças à espera de uma vaga em creche, nas creches municipais de São Paulo, tanto as diretas quanto as conveniadas. É muita criança. E naquela época nós criamos 48 mil vagas novas, né? Demos, portanto, o início de um processo que agora concluiu, onde não há mais nenhuma criança esperando por vaga em creche, aqui na cidade de São Paulo. Então, isso foi um grande avanço, né? E a gente se orgulha muito de ter participado dessa atividade, claro, né, com a imensa participação das professoras e dos professores da cidade. Que bom, nessa época que você estava secretário municipal de educação, eu fiz uma homenagem ao jornalista Alexandre Kadunk, que era diretor dos titulares da notícia na época. Eu não sei se é da sua época, mas era uma equipe fabulosa. E nós conseguimos dar o nome de Alexandre Kadunk para um dos céus, lá na Vila Rubi. Na Vila Rubi. Eu convidei você, mas você, por outro motivo, não pôde comparecer. Mas compareceram 25 jornalistas que eram titulares da notícia. Foi maravilhoso. Infelizmente, de lá para cá, muitos já se foram também. Então, vai estreitando. Mas deixaram a sua marca, né? A sua lá, referência. Vila Rubi, Alexandre Kadunk. É o que a família dele também queria, e eu tenho certeza que ele gostaria disso, porque era um jornalista exemplar. Ele na Bandeirantes e o Fernando Vieira de Mello na Jovem Pan. 2 baita diretores de jornalismo. E com muita propriedade essa proposta sua de dar o nome de um céu, né? Porque o céu é uma das propostas educacionais de maior êxito no Brasil, né? Porque isso mesmo. Ela reúne não só a parte educacional, mas a parte de cultura, de integração, de esportes, né? Então, o céu é uma referência. Quiçá um dia a gente possa deixar todas as escolas públicas brasileiras com a cara dos céus, né? E quando foi dado o nome do Kadunk, saiu no Diário Oficial e tal, aí ligaram para mim se eu poderia... primeiro que foi um pedido meu isso, colocar o nome dele, mas queriam conhecer o Kadunk. Por isso que eu convidei esses 25 jornalistas e foi um evento maravilhoso, inesquecível. E com muita propriedade, né? Porque a questão da comunicação, isso está muito ligado à área da educação. A educação, a notícia, hoje cada vez mais, você sabe disso, né? A gente precisa ter uma curadoria, né, da informação, porque a informação chega por todos os lados, mas nós precisamos muito do jornalismo profissional para que faça essa curadoria, esse filtro, para que ajude as pessoas a terem consciência, né, daquilo que está chegando, ter uma visão crítica, né, a respeito daquilo que chega, para não ficar comprando de barato, né, tudo que chega, porque chega muita notícia falsa, muita distorção. Infelizmente. E a educação e o bom jornalismo ajudam muito, principalmente os jovens, a terem uma consciência crítica maior. Claro. Você está no seu 4º mandato no CNE, né? Como é que é seu trabalho lá?
Calegari? Bom, o Conselho Nacional de Educação é o principal órgão normativo da educação brasileira, tanto para a educação superior quanto para a educação básica também, né? E tudo aquilo que é infralegal, né, que é aquilo que os deputados e senadores estabelecem como lei, toda a parte de regulamentação dessa legislação é feita pelo Conselho Nacional de Educação. Então, cabe a nós, por exemplo, a produção de diretrizes curriculares. Diretriz curricular para a educação infantil, diretriz curricular para o ensino fundamental, para o ensino médio, educação técnica e tecnológica e também as diretrizes curriculares dos cursos superiores. Nós acabamos de aprovar as novas diretrizes curriculares de medicina, que é algo absolutamente fundamental, né? Nós temos que ter diretrizes que assegurem a qualidade da formação das médicas e dos médicos no Brasil, porque são eles que vão tratar, cuidar, né, das pessoas. Vão salvar a Né? vida das pessoas. E vinha acontecendo algumas distorções, ainda tem, viu, Fausto? Distorções de cursos de má qualidade. O próprio Ministério da Educação está estabelecendo agora um conjunto de regramentos, inclusive apoiado pelas normas que nós no Conselho estabelecemos, para garantir que as instituições que formam médicos no Brasil sejam instituições sérias, né? Porque tem muita gente que está fazendo curso de medicina e não sabe aplicar uma injeção. Imagina cair na mão do médico desse. Nas caras, tá ali cuidado, né? Então, a saúde é cada vez mais importante, né? Ainda mais considerando o fato de que a população brasileira, felizmente, né, tá envelhecendo, né, e precisa envelhecer com saúde. Nós tínhamos eu lembro que quando meu pai nasceu em 1924, né, ele faleceu há 4 meses atrás, mas eu estava conversando com ele, sempre foi muito lúcido, né? Ele sempre foi uma pessoa muito ativa, muito lúcida. Quantos anos ele faleceu? Com 100 anos. 100 anos de vida. Ia completar 101 anos agora em 2025. Chegou a comemorar os 100 anos. Chegou a comemorar e sempre lendo todos os jornais, sempre discutindo muito, sempre muito ativo. Eu falei, pai, você se dá conta que quando você nasceu, a expectativa de vida de um brasileiro, homem, era de 37 anos? Então você está no lucro, hein? E que lucro, hein? E que lucro. Mas é fundamental que a gente tenha, enfim, todos os cuidados da saúde, né? E a questão da medicina é um ponto importante, é um exemplo de diretriz nacional para a formação de médicos que foi e é atribuição do nosso Conselho Nacional de Educação. Você se espelha muito no seu pai, Calegari? Muitíssimo. Ele sempre foi uma referência, não apenas moral e ética, né? Mas também uma pessoa que me ajudou muito. Quando eu fui deputado, você acompanhou muito o período que eu fui deputado estadual aqui em São Paulo, o meu pai me ajudava, porque ele foi formação de economista, né? Ele era um excelente pesquisador. E ele me ajudava muito com pesquisas, né? Pesquisas relacionadas a orçamento, contabilidade pública e tal. Tanto é que ele me ajudou a descobrir que, na época, o governo de São Paulo sonegava recursos obrigatórios para a educação em grande monta. Nós fizemos, você se lembra disso, até comentamos aqui no seu programa, né? Da CPI da educação. Eu presidi a CPI da educação na Assembleia Legislativa, isso foi no finalzinho dos anos 90 para o ano 2000, e nós comprovamos que o governo de São Paulo desviava para fora da educação, para outras áreas, mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais todos os anos. Era um absurdo, né? Colocando na conta da educação coisas que não podiam estar na conta da educação, como, por exemplo, as despesas com aposentadoria. E outras coisas, até verbas para o Jardim Zoológico de São Paulo saía da educação para ir para o zoológico para alimentar macacos e hipopótamos. Sim. Então nós descobrimos isso e muito desses subsídios, né, da CPI da educação foram uma ajuda muito importante que meu pai me deu. Então sempre fomos companheiros, inclusive companheiros de trabalho, e uma relação de amor, né, e amor filial dele para mim, né, e deu de mim para ele o tempo inteiro. Ele deixou um vazio, né? Newton Calegari, né, grande homem. Calegari. Deixou um vazio há 4 meses. 4 meses. Foi embora com 101 anos. Sempre votou, né, em todas as eleições, todas, né? Inclusive já bem velhinho, né, com 98 anos. Ele ia lá votar. Ia votar.
Que beleza. E perguntava para ele, pai, quem que você vai votar? O voto é secreto. Ele não falava? Eu não falava, mas eu sabia, né? Sim, mas ele não se abria. Sempre foi uma pessoa iluminada e politicamente progressista. Você prevê aí alguma revisão curricular? Nós estamos agora, Fausto, trabalhando na revisão das diretrizes curriculares da formação de professores. De tudo que na educação, nós todos sabemos, não tem bala de prata para resolver os grandes problemas da educação brasileira, mas tem uma regra de ouro. E essa regra de ouro se chama professora e professor. Em lugar nenhum do mundo nós vamos verificar países que avançaram na área da educação sem que tivessem ali um processo muito sério de valorização da professora e do professor. É deles que depende a educação. Tem gente que acha, professor não tem mais importância, porque agora tem as plataformas, as pessoas podem estudar à distância, aprender à distância. Isso não é verdade. Apenas a proporcionar conteúdos não significa educação. É na escola, né, na interação dos alunos com eles mesmos e também com os seus professores, onde a gente aprende e desenvolve as questões mais fundamentais da nossa vida, que é conviver com a diversidade, com a diferença de opiniões, com a visão de mundo, esses valores fundamentais de solidariedade, de saber trabalhar de uma maneira compartilhada, em grupo, essas coisas se aprendem na escola, né? Não é numa tela de computador, num quarto escuro, né? Não é assim, né? E essa lição nós temos no Brasil e temos em todos os lugares do mundo. Países como a Finlândia, por exemplo, todo mundo fala, olha, a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo. Por quê? Porque, em certo momento, eles decidiram, primeiro, valorizar a carreira docente, e essa valorização começa com a formação de professores, a formação inicial, né? E essa formação inicial no Brasil ela é muito falha, né? Hoje que a maior parte das professoras e professores que nesse instante estão se preparando para daqui a pouco entrar numa escola e dar aula, estão fazendo cursos 100% à distância, 100% à distância, nem na sua escola de formação de professores eles estão convivendo e em geral com baixa qualidade. Então, não é surpresa o fato de que, quando a gente olha as estatísticas e as avaliações nacionais, mais de 50% das crianças brasileiras chegam hoje no terceiro ano do ensino fundamental e não são alfabetizadas. Isso é um desastre para o país, porque uma criança que não é alfabetizada no momento certo, que ela tem o direito de estar alfabetizada até o terceiro ano do ensino fundamental, ela vai acumular deficiências e dificuldades educacionais para o resto da sua vida. Então, também nos surpreende que hoje, Fausto, dos alunos que conseguem concluir o ensino médio, só 5% tem proficiência, tem conhecimentos mínimos em matemática. Que país é esse que a gente pode sonhar com o jovem, né? Então, quando você vê, por exemplo, os cursos de engenharia hoje, eu estava conversando outro dia com os dirigentes aí do CONFEA, né, que é a confederação que reúne engenheiros e arquitetos, a evasão de cursos de engenharia hoje é de quase 80%. Porque, claro, o estudante chega, né, com déficit brutal em conhecimento de matemática e quer fazer um curso de engenharia, ele não consegue, ele vai embora, né? Então, nós precisamos, essa revisão das diretrizes curriculares de engenharia e de pedagogia são as prioridades hoje em dia no Conselho Nacional de Educação. Você acabou de falar, um desastre, né, para o Brasil, né? Nós estamos contratando a nossa derrocada. É isso que nós estamos acontecendo. Então, nós precisamos tomar uma decisão que é de natureza política e estratégica, de formar uma nova geração de professores no Brasil. Uma nova geração. Formação em tempo integral, com currículo muito inovador, com bolsas de permanência e também ligados a uma carreira de professores que seja atraente. E quando eu digo carreira, é carreira e remuneração. Na minha visão, o professor tem que ter um salário inicial de R$9.000, para que seja competitivo em relação a outras profissões do mercado de trabalho. Nós precisamos trazer, né, para o magistério os melhores entre os melhores, né? E para isso você tem que garantir carreira, formação inicial e remuneração adequada que seja competitiva e atraente, né?
para que esses melhores entre os melhores brasileiros se interessem pela profissão docente e que possam, no seu ofício, ajudar a construir um Brasil que nós queremos, democrático, desenvolvido, socialmente justo, ambientalmente sustentável. Isso tudo depende de professoras e professores com boa formação e boa estrutura para o seu trabalho. Você concorda que a família educa e a escola ensina? Eu vejo que as duas instituições têm que estar sempre muito articuladas, né? Sim. A família educa e a escola educa também, né? Sei, Escola e família tem que ter uma articulação muito grande. sei. Eu me lembro também que um dos programas que lá no passado nós conversamos aqui juntos, quando eu fui secretário de Educação de Taboão da Serra, aqui na região metropolitana de São Paulo, nós fizemos aquele projeto em que a professora visitava a família dos seus alunos, na casa deles, né? Isso transformou a cidade de Taboão da Serra, que era uma cidade que muitas vezes estava na página policial, agora passou a ser hoje um dos 40 melhores municípios de São Paulo. Apesar de ser um município ainda com problemas e tal, mas quando você faz uma conexão verdadeira entre a família e a escola e a família, o desenvolvimento dessas crianças ela se dá de uma maneira muito fascinante, Positiva, né? Muito positiva. Diante da crise na formação de professores aqui no Brasil e da criação de programas Mais Professores, como o Conselho Nacional de Educação tem avaliado essa questão? Bem, primeiro que eu vejo que o Ministério da Educação, né, que é liderado pelo ministro Camilo Santana, tem dado passos muito importantes nessa direção. O Mais Professores, que você acaba de citar, vai nessa direção de valorizar... Você acha ele um bom ministro, então? Acho bom ministro, né? Então tem uma série de providências importantes de apoiar a formação de professores, formação continuada, porque nós temos um patrimônio fantástico no Brasil que poucos países têm. Nós temos 2.300.000 professoras e professores que atuam na educação básica. São com elas e com eles que nós vamos fazer as mudanças, né, que precisamos fazer. Então precisam ser apoiados, tem que ter cursos para eles o tempo inteiro, cursos de atualização profissional, tem que ter estímulos para que professores possam estar presentes em regiões mais afastadas no Brasil, né? E o Ministério da Educação está, a partir de agora, concedendo uma bolsa, né, especial de estímulo para que professores estejam lá presentes onde a sua presença é mais difícil, né? E tem também a Prova Nacional Docente, né? É uma nova iniciativa de uma prova que os municípios e os estados aderem e que vai ser feito pelo INEP, que é um órgão do Ministério da Educação, e essa prova vai proporcionar, elevar a régua da admissão dos novos professores no Brasil. Isso são iniciativas muito importantes, mas eu ainda acredito, né, e defendo isso muito, que nós precisamos dar um passo a mais. E esse passo a mais é criar um sistema de formação, como eu estava dizendo, de uma nova geração de professores no Brasil. E para que isso aconteça, tem que formar em tempo integral, tem que ter uma bolsa de permanência, tem que ter porta de entrada e porta de saída, porque, ou seja, se o professor não se reconhece na profissão, ele tem que sair, ele não pode continuar sendo professor, um mau professor, né? Porque isso tem reflexos muito negativos com seus alunos. E tem que ter uma carreira estimulante, né? Uma carreira, portanto, um dos pontos que a gente defende é a criação de um marco referencial para a carreira docente no Brasil, um marco referencial que seja compreendido e praticado também pelas redes públicas estaduais e municipais. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que professor de educação básica é basicamente professor do estado e do município, de algumas escolas particulares. Legal, eu me lembro que quando eu era mais jovem, no currículo escolar, tinha, eu não lembro o nome mais disso, mas falava sobre cidadania. Talvez você se lembre disso. Estava no currículo escolar e isso acabou. Não se tem mais esse tipo de ensino. Nós tivemos uma essencial. época, principalmente na época do regime militar, nós tivemos a introdução da educação moral e cívica, né, que era obrigatória nas escolas. E poderia ter alguma relação com o que você está chamando aí de cidadania, né?
É moral e cívica mesmo. Naquela época, o objetivo do regime militar era incutir, né, nas crianças e nos jovens brasileiros alguns dos valores próprios daquele regime ditatorial, né? Então, ali estava se apagando parte importante da história do Brasil, né? Porque para que você possa exercer efetivamente a cidadania, essa cidadania ela tem que ser assegurada nas aulas de história, nas aulas de geografia, né, nas aulas de ciências, nas aulas de língua portuguesa e literatura, onde você vê a diversidade de como que se formou. Você só pode ser cidadão efetivo num país se você compreende a sua história, a sua origem, né, as desigualdades que o Brasil tem, como é que nós podemos enfrentar essas desigualdades, quais são os direitos dos cidadãos, a começar de uma criança. A criança também tem direito, jovem também tem direito. E eu vejo que esses elementos devem ser assegurados no currículo das escolas em todas as disciplinas, desde matemática, ciências, química, história, geografia, filosofia e sociologia. Eu fui autor, lá no Conselho Nacional de Educação, por exemplo, da presença no currículo do ensino médio da filosofia e da sociologia dentro do currículo do ensino médio. E essas são matérias importantes para que a gente entenda, né, o fundamento do exercício e das condições de cidadania. Então, só para arrematar, né, eu vejo que todo o currículo da educação básica e a própria preparação dos professores e das escolas devem assegurar em todas as disciplinas e nas práticas de professores e principalmente dos alunos esse exercício, essa experimentação da cidadania. É assim que ela se desenvolve. Como que você vê a inteligência artificial na educação? É um dos maiores desafios, Fausto, né? Porque a inteligência artificial, ela está a cada minuto, nesse instante que nós estamos falando agora, ela já está dando saltos de modificações e qualidade. Ela deixou de ser uma ferramenta, né? Como antigamente você tinha várias ferramentas para ajudar a pesquisar e tal. Ela passou a ser um agente, né? E dentro da educação, isso tem que ser visto com muito cuidado para que ela não substitua a capacidade humana. Ela tem que ser uma ferramenta para a capacidade humana, né? E não substituindo a capacidade humana. E por exemplo, isso está modificando completamente o sistema de avaliação da educação superior. Há pouco tempo atrás, até hoje, vamos dizer assim, uma pessoa conclui o seu curso superior ou faz o seu doutorado, o seu mestrado e tal, apresentando um texto, uma tese, né? Hoje em dia você pede para a inteligência artificial dizendo, olha, eu quero uma tese com tais características, ela vem pronta, né? E até tem inteligência artificial, né, que você consulta para verificar se aquela tese ou aquele texto produzido pela inteligência artificial tem características de artificial. Então, até a inteligência segunda que você consulta sugere que você coloque alguns errinhos ali para parecer que é uma coisa humana. Sim. Então, é um grande desafio, né? Ela deve ser altamente positiva para o desenvolvimento humano, né? Mas não pode substituir as nossas próprias características como humanos. Então, cada vez mais, né, no processo educacional, o que nós temos que fazer e proporcionar para crianças, jovens e adultos é que eles sejam bons perguntadores, né? Se você sabe fazer boas perguntas, você pode ter uma inteligência artificial ao seu lado, né, como um bom estagiário. E não te substituindo. Então, é um enorme desafio, nós estamos muito atentos a isso. Inclusive, produzindo lá no Conselho agora normativas relacionadas ao uso da inteligência artificial na educação. Como também acabamos de aprovar, agora que foi no começo desse ano, orientações em relação ao uso de telas e outros dispositivos eletrônicos nas salas de aula. Porque isso vinha comprometendo o processo educacional. Era a minha próxima pergunta. Você é a favor do celular na sala de aula ou não, né? Na educação infantil, definitivamente não. Estou falando das crianças que, né, até os 5, 6 anos de idade, não. Porque aí tira aquilo que é
é mais importante para o processo educacional de uma criança, que é o convívio entre elas, né? É. Agora, o celular bem orientado, né, como ferramenta educacional, ele pode e deve ser utilizado, mesmo no ensino fundamental, no ensino médio, quer dizer, é um recurso de pesquisa, é um recurso importante, mas na escola ele deve ser uma ferramenta, um dispositivo que tenha finalidade pedagógica e, portanto, decididamente orientado pelos professores no projeto educacional da escola. Agora, o celular que, de alguma maneira, só distrai, né? Distrai da aula, distrai da atenção com os outros alunos e tal. Joguinhos e tal. Isso tem sido amplamente nocivo e nós até produzimos uma norma lá no Conselho que orienta claramente as escolas, primeiro, não a utilizar o celular ou outro dispositivo eletrônico na educação infantil, mas utilizar com responsabilidade e intencionalidade educacional nas outras etapas da educação. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta dos nossos dias, mas ela deve ser utilizada a favor da educação e não contra a educação. Você vê televisão? Vejo. Vê jornal? O que você vê? Eu gosto muito de ver os noticiários, né? Noticiário. Mas também filmes, né? É. A possibilidade hoje de a gente ter bons filmes pelo streaming é fantástica, né? Se bem que nada supera a experiência completa de ir ao cinema, né? É mesmo. Nada Cine Marabá, Ipiranga, Esses já foram, Majestic, né? Cine República e por aí foi. Eu não sei se você sabe, mas a gente está com um portal que já tem 3 anos, só de artigos de personalidades, Caligari. Se você puder depois dar uma olhadinha, o endereço é esse, orbisnews.com.br. Eu convido você para, de vez em quando você tiver tempo disponível, escrever um artigo sobre a sua área, que é super importante. Nossa, com vai muito prazer. Brilhantar demais o nosso portal. Muito obrigado, vou aproveitar. Agora, uma coisa, recentemente o governo de São Paulo autorizou um edital para privatizar a gestão de 143 escolas. Que impactos isso vai trazer? Acho que negativos. Eu vejo como... porque o governo argumenta, né, que vai privatizar a área administrativa das escolas, né? Cuidar dos espaços, da limpeza e tudo. Primeiro que algumas coisas já estão há muito tempo já terceirizadas, né? Boa parte da limpeza nas escolas e tal, isso acontece. Mas eu vejo que a escola é um todo, né? A parte administrativa e a parte propriamente pedagógica, elas estão misturadas, né? Você pode fazer da alimentação escolar, por exemplo, um enorme processo educativo, né? Portanto, você separar, privatizando algumas áreas, colocando parte da responsabilidade da escola para empresas que nada têm a ver com a educação, não sabem nada da educação, o negócio delas é outro, né? Agora, um diretor de escola, assim como toda a equipe escolar, eles têm que integrar todas as dimensões de funcionamento daquele equipamento, que é uma dimensão propriamente pedagógica, né, de ensino e aprendizagem, mas o ensino e a aprendizagem se dá em tudo, na conservação do espaço, na alimentação escolar, no respeito ao conjunto dos profissionais que ali atuam. Então, eu quero dizer que, na minha visão, né, essa ideia de privatizar um serviço tão essencial como é a educação é uma proposta, no meu modo de entender, negativa, né, que não avança naquilo que nós precisamos fazer na educação. Tem muita gente que defende, por exemplo, voucher, né? Que você pega e dá um cheque para a família entrega isso para qualquer escola privada, né? Em todos os lugares onde isso aconteceu, o resultado é negativo. E o principal exemplo disso são os Estados Unidos, né, que criaram esse processo de voucher, de privatização real da educação. E você verifica os indicadores educacionais dos Estados Unidos, são desastrosos, são ruins. Num país que é muito rico, que tem muitas possibilidades.
e que que... está dando um trabalho para nós, hein? Não, está dando um trabalho... Nossa Senhora, essa questão dos ataques, né, do atual governo brasileiro, norte-americano Taxação. de taxação, e inclusive de tentativa de interferência nas instituições brasileiras, isso é uma agressão que o Brasil tem que se defender, né? O Brasil não é uma república de bananas, né? O Brasil tem instituições fortes, né? Temos problemas, é claro que temos problemas, mas é inaceitável, no meu modo de entender, qualquer tentativa estrangeira de se imiscuir nos assuntos internos de um país soberano como deve ser o Brasil. Sim, é verdade. É verdade. Você acha que hoje o educador está preparado na sala de aula? Eu diria, essa resposta é complexa, né? Sim, Porque claro. está e não está. Na sua formação inicial, de uma maneira geral, não está, né? Se você pega o currículo, né, dos cursos de pedagogia, por exemplo, são desastrosos, né? Como eu estava dizendo, nós estamos contratando a formação de profissionais que se tornarão rapidamente irrelevantes. Então, nós temos que mudar isso. Aí, pobre né? dos alunos. Pobre dos alunos, pobre do país, né? Claro. Né? Você vai... O futuro. Então, nós temos déficits muito severos em relação à formação inicial, mas, mesmo assim, né, o que nós percebemos, inclusive, no período da pandemia, é que os profissionais da educação no Brasil foram muito valentes, né? Eles fizeram aí das tripas coração para não deixarem a peteca cair. Então, muitas vezes até sem uma preparação e um apoio prévio, né, das suas secretarias e das suas condições de trabalho, fizeram coisas extraordinárias, garantindo que muitas crianças e jovens no Brasil não perdessem totalmente 2 ou 3 anos, né, como foram aqueles anos da pandemia. Então, eu vejo com muito valor, né, que tem muito valor os profissionais da educação, embora reconhecendo que eu me incluo nisso, somos portadores de deficiências formativas muito grandes, muito severas, e que são ainda aprofundadas com as péssimas condições de trabalho que os professores brasileiros ainda têm. Trabalho e de salário. Fausto, mesmo no estado de São Paulo, estou falando aqui do governo do estado de São Paulo, mais de 50% das professoras e professores que trabalham na rede estadual de São Paulo são contratados de forma precária, não são concursados. Concretamente, não sabe se vão trabalhar o ano que vem. Como é que você pode pensar num profissional da educação, num docente, né, que não tem uma perspectiva de segurança continuada, futuro, né? Tem medo do futuro. Tem medo do futuro, né? Como é que pode se aperfeiçoar, como é que pode apostar na sua própria formação e na sua própria qualidade se eles vivem nessa precariedade? E há estados brasileiros, como é o caso do Maranhão, em que 80% dos professores são volantes. Quer dizer, não estamos falando nem... Professor não pode ser volante. Cargos comissionados, né? Não, são cargos, que se chama assim, admitido em caráter precário, né? Que são na prefeitura, por exemplo, é o tal de DA, não é? Essa categoria O, essas coisas todas, né? Então, isso tem que mudar, né? Eu até acredito que em alguns momentos você precisa ter uma pequena margem para substituir o professor que entrou em licença maternidade, o substituto, mas nessa proporção, 50%, 80% de professores precários, né? Que podíamos chamar de professor volante. Isso é inadmissível para um país que se pretende desenvolvido e justo, né? Que depende da educação. Mas na área da educação, hoje, como é que você vê o futuro? Olha, eu vejo um futuro muito desafiador. A nossa vantagem, comparativamente a outros países, é que nós dispomos no Brasil de todas as condições para virar essa chave, né? E essa chave, insisto mais uma vez, ela depende da formação de uma nova geração de professores no Brasil, com uma formação consistente, formado em tempo integral, com bolsa de permanência, um currículo avançado. Lembrando que nós temos aí o desafio de estar formando professores que vão formar uma geração que estará em atividade no século 22. É isso que vai acontecer, né? As crianças que estão entrando na escola agora, no ano de 2026, elas vão estar em atividade, exercendo a sua cidadania,
no começo do século XXII. Nós temos a obrigação de imaginar e nos prepararmos para esses desafios de um mundo de mudanças enormes, não apenas tecnológicas, né? Nós teremos mudanças climáticas que vão elevar em muito a tensão, né, no mundo. Populações inteiras terão que ser deslocadas porque o nível do mar vai subir, né? Muitas cidades vão desaparecer, essas populações, principalmente setores mais vulneráveis, vão acabar se deslocando. Isso vai significar desafios, principalmente educacionais, para todos nós, né? E para isso nós precisamos de profissionais muito bem preparados para dar conta dessas mudanças que não é que vão acontecer, já estão acontecendo. Você chegou a dar aula, Calegari? Cheguei a dar aula. Como era o seu relacionamento com os alunos? Olha, eu acho que era bom, eu acho que era bom. Eu sempre fui um professor exigente, mas sempre tive em mente que o professor deve ser um facilitador das descobertas dos próprios alunos, Claro, né? claro. Então, a gente aprende quando cria, né? Então, eu dava aula de sociologia e de ciência política e tal. Tem saudade dessa época? De alguma maneira ainda dou, mas não de uma maneira regular, né? Eu vivo... Hoje você ainda dá aula? São mais palestras, né, que a gente dá. E eu trabalho muito, eu dirijo um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, e a gente trabalha muito na formação continuada de professores, né? Então a gente está sempre envolvido com a realidade própria das redes públicas de ensino. Sim. Você teria que ser secretário de algum governo aí, sabe? Não sei ou não. Ministro. Ou ministro. Não sei não. O que considera essencial na formação de um bom aluno e profissional? Dentro daquilo que nós estamos falando, desde cedo, né, as crianças, adolescentes, jovens e tal, eles só vão aprender se eles forem postos, estimulados a serem bons perguntadores, né? Para você fazer boas perguntas, você tem que ter suporte atrás, né? Você tem que conhecer a teoria, você tem que conhecer de onde vem o conhecimento, você tem que prestar atenção nas notícias, nos conteúdos que estão acontecendo, ter uma visão crítica em relação a isso. Então, eu acho que o bom aluno, inclusive para ter uma boa relação com a inteligência artificial, de um lado, e que ter uma boa relação com uma sociedade tão desafiadora como essa que nós estamos vivendo hoje, né, com tantas diferenças, tanta polarização e tudo mais, nós precisamos ter pessoas que tenham espírito crítico, né, uma visão mais crítica da realidade, portanto, saber sempre desconfiar daquilo que vem, né, perguntar e não receber pronto e consumir como se aquilo fosse verdade. Então, eu acho que essa é uma postura fundamental, né, e fortemente ligado aos valores fundamentais daquilo que a gente podia chamar de civilização, né? Que são valores, né, do reconhecimento e apreço e respeito à diversidade, aprender com o diferente, ter tolerância, ter indignação também, né? Eu acho que aqui, se eu pudesse resumir, eu acho que tanto o professor quanto o aluno devem ser rebeldes, né? Rebeldes, mas rebeldes com causa. Ou seja, serem o tempo inteiro questionadores, né? Ao mesmo tempo generosos em termos de reconhecer as diferenças sociais que estão aí, políticas, ideológicas, enfim. Nós temos que ter essa capacidade de não aceitar as coisas como vêm. Portanto, tem que ter educação com fundamento. Isso é verdade tanto para o professor quanto também para os alunos. Mas a gente está vivendo um momento de intolerância hoje, né? Generalizada, porque se vê briga de trânsito que o motorista desce armado, atira no outro, vai roubar o celular, mesmo pegando o celular, faz questão de dar um tiro na cabeça de um jovem, como aconteceu recentemente. Intolerância. Isso está acontecendo no futebol, em todas as áreas, né? Não, essa intolerância e essa explosão de formas de violência, elas têm uma raiz que é aqui que nós estamos conversando, a falta de educação e a ignorância, lá embaixo, né? A ignorância é a raiz da intolerância,
é a raiz da violência, né? Então, se a gente quer mudar essas coisas, né, tudo bem, a gente precisa de mais policiamento, precisa ter eh, uma série de coisas que nos garantam, né? Mas a raiz de tudo isso está na formação humana, né? Uma formação de fato humanista que nós precisamos garantir com todas as instituições. Isso depende de bons jornalistas como você, né? Depende de que produzem informação e questionam, sempre foi a marca, né, da sua presença no jornalismo, né? De você sempre trazer para a mesa pontos de vista diferentes e perceber o que é aquilo que é comum, É, como é que pode convergir. que é o que o jornalista deve fazer mesmo, É o que né? deve fazer. Então, em resumo, a ignorância é a mãe de todo o nosso sofrimento, né? Da violência, da intolerância, isso só pode acabar, né, se a gente garante que desde o começo as pessoas, né, na sua formação humana tenham uma visão mais humanista. Eu não sei se você vê futebol ou não, Vejo, corintiano, mas você é corintiano? Eu sou sou. palmeirense. Epa, bom, Mas olha, depois a na gente minha liga. época, mas esse é o ponto. Na minha época, a gente ia no Pacaembu e sentava, eu era palmeirense, sentava do meu lado um corintiano. E É, cada um torcia para o seu time. e numa boa, Agora, né? era um futebol arte, É, não era? Hoje não, é um futebol agressivo. Os caras entram para machucar o adversário. Estamos cansados de ver isso, né? Todo final de semana, às vezes meio de semana também. O Corinthians, seu time, tem quantos machucados lá? pois é, Não é? o tipo de violência em campo, É. né, acaba dando um sinal para uma violência na arquibancada e fora dos Então, estádios, né? mas você acha que aí há intolerância também? Acho que aí também tem isso, né? O futebol virou uma empresa, né? Ele deixou de ser É muito dinheiro, né? muito dinheiro, deixou de ser uma arte, né? Para ficar muito ligado à questão de resultados. Você vê a maneira como também você admite e demite técnicos, né? Como se fossem salvadores da pátria. E quase todos os técnicos vêm com esquemas prontos É, e pouca atenção à arte que é contida no atleta, né? Porque, é, puxa vida, ainda hoje, quando você vê jogadores artistas, né? Você tem jogador artista ainda, tem. que são aqueles que fogem do script, que o É, técnico quer, é, mas que deixam a torcida feliz, né? Que até o adversário, né? é. Até se tem um jogador do Palmeiras que faz uma jogada brilhante, Teve o né? Estevão, né? Ele é admirado pelo palmeirense, Teve o pô, né? Estevão, É, que jogou no Palmeiras e todo mundo admirava, né? Mesmo os adversários. é isso. Acho que a Mas o arte. dinheiro fala mais alto, né? Aí vai embora. É, Vendem por uma fortuna é. e o craque sai do Brasil, vai jogar lá fora. Virou um negócio, né? Virou um negócio e o Depois objetivo é volta meio distribuir sem dividendos, sentido, né? como está acontecendo com o Neymar, que não consegue se acertar dentro do time que revelou, né? É o Santos. O Neymar é um cara que talentoso, mas não sei se estão deixando ele fazer a arte dele, né? Mas enfim. Calegari, o que diferencia um ótimo educador e um mais ou menos? Bom, tem a, tem a questão da formação dele, né? Porque ninguém pode fazer mágica se você não tem estrutura, né? Mas o bom educador é aquele capaz de encantar os seus estudantes, né? Fazer prestar atenção, né? Ele tem que encantar, né? E o encantamento não é só na relação dele com o aluno, né? É permitir que brote no estudante, né, as características mais bonitas de um ser humano, que é a sua própria criatividade, e reconhecer essa criatividade. O nosso sistema educacional leva, pelas péssimas condições de trabalho dos professores, a que eles não consigam nem sequer ter tempo de reconhecer o nome dos seus alunos. Veja, você tem professores hoje que dão aula semanalmente para 600 alunos. 600 alunos. Quer dizer, como é que você vai Não vai conseguir conseguir reconhecer o brilho nos olhos, Não, né? não, Um talento não. especial e tudo mais? Então, de fato, tem alguns professores que, mesmo nessas condições precárias, ainda são capazes de serem encantadores, né? E esse encantamento não é só dele, o talento dele, mas, sobretudo, a capacidade desse professor e dessa professora de reconhecer
o brilho nos olhos dos seus alunos. E esses brilhos nos olhos, às vezes, são até dificuldades que eles têm, né? Nós estávamos falando um pouquinho antes do início do programa a respeito das crianças e jovens que têm deficiências, né? E é muito importante que esses estudantes tenham, quaisquer que sejam deficiências, deficiência auditiva, deficiência, enfim, psicológica, enfim, qualquer tipo de deficiência, Autismo. os autistas, por exemplo, eles têm que estar, quer dizer, o Brasil é signatário de diplomas internacionais que garantem a inclusão desses estudantes com deficiências na escola comum, para que eles não fiquem apartados, eles não fiquem segregados. A presença de um estudante com deficiência numa sala de aula chamada comum é uma maneira muito importante, inclusive, de você educar os demais colegas deles a respeito da diversidade do mundo, da diversidade das pessoas, respeitar, inclusive, aqueles que não têm todas as habilidades ou todas as condições. Esse respeito talvez seja o valor mais importante que seja cultivado numa escola. E o professor precisa ter capacidade e condições para perceber e dar a devida atenção a essas diferenças que tem na sala de aula. Então, portanto, eu acho que, claro que a formação e as condições de trabalho são fundamentais para uma professora e para um professor, mas é aquela professora e aquele professor encantado. Eu, pessoalmente, né, eu sou extremamente grato porque eu tive um professor, quando eu fazia o curso colegial, que prestou atenção em mim. Ele prestou atenção em mim. Eu escrevi um textozinho lá para o jornal da escola e tal. Ele percebeu que aquele aluno tinha uma vocação, um olhar diferenciado para o mundo e tudo mais. E me chamou, em particular, no final da aula, me deu 2 ou 3 livros que eu considero que foram fundamentais para a minha formação até hoje, né? Então você vê que uma professora e um professor são capazes, se eles têm a condição de ter esse olhar singular, atencioso, né, para cada uma e para cada um dos seus alunos, esse professor faz brotar, né, tudo aquilo que nós desejamos em um ser humano Eu me lembro de uma completo. professora no primário, dona Nelly. Eu nunca mais esqueci o nome. Curso primário. Professora de linguagem, na época. Era chamado de linguagem, né? E foi com quem eu aprendi muito o português, né? Escrever e etc. Dona Nelly, já não está mais entre nós. Mas isso aí que você está falando é mais pura verdade. Você falou aí em pandemia, né? Como sociólogo, Calegari, as pessoas depois da pandemia melhoraram ou pioraram? Não dá muito para saber, né? Eu acho que talvez tenham melhorado no sentido de perceber que da enorme fragilidade que a gente tem, e muitos perceberam sobre o valor da ciência, né? Muitas pessoas não se deram conta, mas bilhões de pessoas se salvaram no mundo da pandemia por Sim. conta da ciência. Claro. Outras pioraram porque continuam não acreditando na ciência, né? São os chamados negativistas, né? Sim. São aqueles que ainda hoje, incrivelmente, se recusam à vacina, né? Recusam à ciência, não gostam de cientistas, né? Não gostam das universidades, têm medo de tudo aquilo que é inteligente, né? Essas pessoas, na realidade, e principalmente os líderes dessas pessoas, acreditam que o negacionismo, em todos os planos, né, é a melhor maneira de você manter privilégios e manter dominação. E, portanto, produzindo ignorância o tempo inteiro. Então, eu acho que a pandemia é um sinal importante. Eu acho que o mundo teve um aprendizado importante em relação ao valor da ciência, dos cientistas e tal, e portanto, com isso melhorou. Agora, por outro lado, teve o rebote, né? Como nós ficamos muito tempo isolados, ficamos um pouco numa sala de espelhos, né? Ficamos muito isolados, nós tivemos aí um verdadeiro boom, né, da comunicação via redes sociais, e essas redes sociais, elas são uma sala de espelho mesmo, né? O que chega para você hoje no seu telefone celular, né, ou no seu computador, é aquilo que você quer ouvir. Não é o diferente da sua opinião, é aquilo que é só confirmando aquilo que você já acredita e já sabe, né?
Então, a pandemia teve esse rebote ruim que nós precisamos enfrentar, que do surgimento de vários sistemas de comunicação que, como eu chamo, de sala de espelhos. Você está vendo, olha para todos os lados e só vê aquilo que você vê você próprio, né? E, portanto, não evolui se autoquestionando, se percebendo como um indivíduo que tem outras pessoas diferentes, com outras opiniões. E essa é a raiz aí desse nível de polarização burro, né, que nós estamos vivendo em todos os lugares do mundo. Eu não posso deixar de perguntar para você. Escolas cívico-militares. Você é a favor ou contra? Eu sou totalmente contra. Sou totalmente contrário. Eu acho que escolas militares existem e elas são para formar militares, né? Essa ideia de militarização de uma escola de educação básica, primeiro que ela é ruim no sentido de que a escola ela tem que ser um campo de experimentação e não uma área de disciplinamento, vamos dizer assim, né? Você vai disciplinando as pessoas para cumprir certas ordens, para marchar em ordem unida, com certos valores específicos e tal, que são da doutrina militar. Isso não é bom para a educação. A escola é diversidade, é experimentação, né? E os alunos, dentro da experimentação com responsabilidade, crescem. Eu vejo, portanto, que a ideia de escola cívico-militar, chamada escola cívico-militar, ela não é boa para a educação e, olha, a experiência mostra que não tem sido boa, né? Aquelas escolas que são exibidas, olha, ficou melhor porque a escola militar é porque houve um processo seletivo para que apenas os melhores alunos entrassem nela. O espectador de hoje deve ter ficado muito feliz com o convidado que eu trouxe, Calegari, meu amigo de muitos anos. Ninguém entende mais de educação do que ele. Muito obrigado, Calegari, pela sua presença. Eu que agradeço, Fausto. Você quer se despedir? Não, só para... A única coisa, a luta continua, A né? luta continua. Nós que somos desse campo da educação sabemos que a luta vai continuar sempre. Sempre, sempre. Eu tenho muito respeito pelos professores e por você admiração. Obrigado. Tá bem? Muito obrigado pela presença. Não esqueça de escrever, por favor, para o Orbis News, que eu vou ficar muito orgulhoso, tá bom? Agradeço muito. Obrigado aos amigos atenção. Espectadores, o meu muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.